A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quero essa manhã começar a nossa live, começar esse tempo de devocional. Começando aqui com louvor. Bom dia, irmã Eliane. Aleluia. Vou avisar os outros irmãos aqui que nós estamos online, mas eu quero compartilhar uma palavra essa manhã da parte de Deus com os irmãos, deixar aqui no meu Instagram. O Espírito Santo moveu o meu coração para compartilhar isso, deixar aqui com os irmãos, aqueles que ouvirem, virem depois. Enquanto isso, vai pegando aí esse aviãozinho, vai divulgando a sua lista, vai divulgando para os irmãos que nós estamos online. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Vou botar aqui para os irmãos. Estou começando com essa canção aqui. Meu socorro está em ti, na sombra, debaixo das tuas asas eu descansarei. Está pegando aqui, porque tua destra me tem sustentado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa eu abaixar aqui. Aleluia. Deixar baixinho. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero essa manhã deixar aqui uma palavra que eu estava meditando hoje pela manhã, quando eu levantei. Na verdade, o Senhor começou a ministrar no meu coração antes, né? Ontem eu já estava meditando, já estava pensando nisso, a respeito da vida de Noé. A respeito da vida de Noé. E hoje, né, como eu disse aqui, eu estou começando, o Espírito de Deus colocou algo no meu coração, já tem colocado de deixar palavras aqui no meu Instagram, principalmente aqui para os irmãos da Vinha, do Maranhão, da Videira. Obviamente, existem outras pessoas de todo canto aí do país, do mundo que assistem, mas eu quero de alguma maneira, de alguma forma, tocar e atingir o coração dos irmãos aqui do Maranhão, aqui da Videira, da Vinha. Existem ovelhas, pastores que caminham comigo aqui, irmãos que não estão aqui comigo em São Luís presencialmente. A igreja aqui de São Luís, os irmãos estão comigo, não é? Todo dia, dentro de sala de aula, pregando, aos domingos, atendendo. Mas existem irmãos que não estão, né, comigo, não escutam o pastor Rodrigo todo dia. Então, se de alguma maneira a palavra de Deus, através da minha vida, abençoa a sua vida, então o Espírito de Deus falou para mim: você precisa deixar algo na internet. Nós tivemos 21 dias de jejum e oração. Esses 21 dias terminamos no último domingo, e é uma benção. Eu fiz a live 12:30 e muitos irmãos entravam, colocavam, né, ali seus testemunhos, irmãos das nossas cidades, onde temos videira. Nós temos videira em São Bento, na Baixada, temos videira em Coroatá, temos videira em Imperatriz, temos videira célula em João Lisboa, temos videira célula em Porto Franco, em Estreito, em Carolina, temos videira no povoado de Carolina, né, das Cachoeiras e Itapecuru, temos videira no povoado Alto Bonito de Riachão, temos videira em Balsas, e as igrejas associadas aqui de São Luís, e aonde nós plantarmos. Enfim, querido, eu quero deixar aqui essa manhã, né, a partir de hoje, essa palavra aqui para os irmãos. Amém? Para você que vai ouvir depois. Então hoje eu quero começar falando sobre a vida de Noé. Sobre a vida de Noé. O texto Gênesis 6, de 5 a 8. Gênesis 6, de 5 a 8.
A palavra de Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que coisa terrível. O Senhor que criou o homem, que fez todas as coisas, que preparou tudo. A Bíblia diz que o Senhor viu que a maldade cresceu, aumentou, multiplicou na terra, e todo o desígnio do homem, do coração do homem, era mal. Aí a palavra de Deus diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. E o versículo 8 diz: porém, com tudo isso, a maldade do homem tinha se multiplicado, tamanho pecado, tamanha corrupção do coração do homem. A Bíblia vai dizer: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E é isso que eu quero deixar aqui essa manhã, para você que está me assistindo, para você que vai ver essa live. Eu quero falar de você e de mim essa manhã. Quero deixar essa palavra aqui para abençoar o seu dia. Hoje eu comecei às 7h30, mas eu estou pensando talvez começar mais cedo, não é? Para deixar aqui, atingir, alcançar um maior número de pessoas. E quem precisa ouvir essa palavra? Noé achou graça diante do Senhor. No lugar de Noé, coloca seu nome. Rodrigo achou graça diante do Senhor. Você pode colocar o seu nome aí essa manhã, não é? Todos estão aqui comigo. Quem está aqui comigo? Michele, Thalita, né? Jeane achou graça diante do Senhor. E tantos irmãos que estão aqui, não é? Noé achou graça diante do Senhor. Existe, querido, algumas características na vida de Noé. Agora preste atenção. Em toda a história, ouça o que eu vou te falar. Em toda a história, quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar assim, acabado, Deus sempre levanta pessoas que têm achado graça diante dele. No meio da crise, no meio da corrupção, no meio da situação que o Brasil, que o mundo está hoje, que não está fácil, você sabe muito bem. E muitas vezes nós podemos olhar assim e dizer: não, está perdido, está tudo perdido. Pois é, eu estou aqui nessa manhã para te dizer que em toda a história, quando tudo parece estar perdido, Deus sempre levanta pessoas que têm achado graça diante dele. Deus achou Noé, Deus achou Daniel, Deus achou a Davi, Deus achou a Gideão, Deus achou a Samuel, e nessa manhã Deus vai achar você. E hoje Deus acha você. Hoje Deus libera uma porção de graça e favor sobre a sua vida. Aleluia. Você pode dizer amém. Você pode dizer aí onde você está: o Senhor achou graça. O Senhor achou graça sobre a minha vida. E a primeira característica da vida de Noé, eu vou falar a primeira hoje, e amanhã eu vou falar as outras. Então eu quero apenas deixar salvo, gravado aqui no meu Instagram, vou deixar aqui também, vou ver se consigo transferir para o meu canal do YouTube, e essa mensagem atingir quem for, quem seja. Aleluia. Então Deus sempre, meio à crise, meio ao caos, Deus sempre acha pessoas, Deus sempre acha homens e mulheres, ou levanta homens e mulheres que acham graça diante dele. E eu estou falando de você hoje. Você achou graça diante do Senhor. Existem umas características na vida de Noé que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Essa primeira característica. Amanhã e quarta eu vou falar das outras, mas hoje eu quero falar dessa primeira. A primeira característica na vida de Noé é que ele achou graça diante do Senhor. Ele achou graça. O que significa isso? O que significa achar graça diante do Senhor? Né? O que significa isso? Eu quero te falar aqui 3 coisas. A primeira: achar graça diante do Senhor significa aceitar que Deus faça. Achar graça diante do Senhor significa aceite que Deus faça, irmão. Creia que Deus faça. Não porque você mereça, mas porque Ele nos ama. Em outras palavras, deixa Deus fazer.
Irmão, graça é o próprio Deus fazendo. Graça é o próprio Deus fazendo. É o próprio Deus fazendo algo por nós. E desfrutar dessa graça é deixar que Ele mesmo trabalhe por você, por mim, trabalhar por nós, sem tentar fazer por merecer, sem tentar colocar a sua mão. Então eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, deixa Deus fazer. Isso significa achar graça. É aceitar que Ele faça. Isso simplesmente por quê, pastor? Porque Ele te ama. Ele nos ama. Então, em primeiro lugar, deixa Deus fazer. Aceita. Ah, mas Deus vai fazer assim por mim sem eu fazer nada? É dessa maneira. A única coisa que eu e você precisamos fazer é esperar nele. É descansar nele. A lei, o pecado, a nossa mente, muitos pregadores hoje, sempre atribuem o seguinte: olha, para você ter graça, ter favor, você precisa merecer. Você precisa fazer por onde. Eu ouvi muito essa palavra. Fazer por onde? Não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Isaías 64, verso 4. Anota aí, escreve aí, medita nesse versículo hoje. Porque desde a antiguidade, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu vou repetir, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que significa achar graça diante do Senhor? Significa aceitar que Deus faça. Aceitar que Deus trabalhe por você. Hoje, eu e você levantamos e nós temos um Deus e um Pai que quer trabalhar por nós, que quer fazer por nós. Isso precisa de fé, irmão. Isso precisa de fé, isso precisa crer. Ele trabalha para aqueles que nele espera. A graça de Deus é para muitos algo difícil de ser compreendido, por ser totalmente merecida. Isso é graça, é favor imerecido. Pode não ser fácil acreditar que Deus queira dar tudo a quem não mereça nada. Mas é isso que a Bíblia diz. Ele quer dar tudo a quem não merece nada. Mas é isso que o Senhor faz. E ainda mais, irmão, e dá alguém que merece condenação. Ele não somente livra, isso é a misericórdia. O que é misericórdia e graça? Graça é receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia sou eu não receber a condenação e a punição que eu mereço. E o Senhor ainda nos faz herdeiro de tudo o que Ele tem. Você é herdeiro, é herdeira de tudo o que Ele tem. Mais um dia começa hoje, mais um amanhã. Eu estou dando o nome aqui das minhas lives, eu dei o nome de Pão do Céu. Pão do Céu. O Espírito de Deus tem movido o meu coração, tem me incomodado. Jesus lá no deserto, Ele disse, nem só disse para o diabo, que Ele falou, transforma essas pedras em pães. E Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. A palavra de Deus, ela é a nossa rocha, é o nosso escudo. A palavra é a nossa comida. E que você coma essa comida essa manhã. A primeira característica da vida de Noé foi ele achou graça diante do Senhor. E o que significa isso, pastor? Significa aceitar, irmão. Aceita que Deus faça por você. Não é porque você merece, não é porque somos bonzinhos. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Então deixa Deus fazer. Tira essa mão daí desse problema, tira essa mão daí dessa circunstância e deixa Deus trabalhar a seu favor. Você precisa de fé. Isso é graça, isso é um favor merecido. Você não precisa fazer nada, apenas crer. O seu fazer é crer, é acreditar, é aceitar. Não porque você merece, mas porque Deus te ama. Um dos sinais, uma das provas de que o Senhor nos ama é que Ele entregou o seu Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes nos entregou por todos nós, não vai dar graciosamente com Ele todas as coisas? Então eu estou falando hoje para aqueles que estão chegando, começando aqui a minha live, né, pela manhã, a partir de hoje, essa live aqui, Pão do Céu.
Eu estou falando hoje das características na vida de Noé. Você sabe o que significa o nome Noé? Descanso, repouso. Noé, a primeira característica da vida dele é que ele achou graça diante do Senhor. E o que significa isso? Primeiro, significa aceitar que Deus faça. Aceita que Deus faça, creia, Ele quer fazer. Deus não está de braços cruzados hoje para aquilo que você precisa resolver, fazer. Os céus não estão de braços cruzados. Amém? Segundo lugar, o que significa achar graça diante do Senhor? Segundo lugar, achar graça significa crer que foi aceito por Deus. É isso mesmo. A primeira coisa, achar graça, significa aceita que Deus faça, creia, Ele quer fazer, Ele trabalha para aquele que nele espera. Então esperar é você acreditar, é você crer, não é ser passivo. Não confunda esperar, descansar com passividade. Passividade é você não ter atitude de crer, de fé, não é você levantar o bordão, não é você pisar na água debaixo da palavra do Senhor. Isso é passividade. Mas descansar, esperar é ter fé, é crer. Quando tudo parece perdido, quando você está vendo a situação e não tem solução, não tem condição, como que eu vou fazer? Você espera em Deus, Ele vai fazer, Ele está fazendo. Primeira coisa. Segundo, o que significa achar graça? Porque eu quero fazer essa live aqui em 30 minutos, 35, porque é o máximo que as pessoas veem e assistem. E eu quero orar pelos pedidos de oração aqui também. Achar graça significa, segundo, crer que foi aceito. Aqueles que entendem o que é graça têm plena liberdade de se achegarem a Deus, sabendo que são aceitos aí, diante dele, aceitos por ele. Irmão, irmã, você que está me ouvindo ou vai ouvir aqui, Deus te aceita. Deus te aceita. Você já foi aceito, você já foi aceita, independentemente do que tenha feito ou da condição que você se encontra hoje. Deus te aceita, o Pai te aceita. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho pegou a herança com o pai vivo, foi embora, gastou tudo, foi descendo a ladeira, descendo até chegar literalmente ao fundo do poço, mas quando ele caiu em si, ele falou, eu preciso voltar para a casa do pai. O pai estava lá, o pai estava lá, o esperando, aceitando, o aceitou, porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Cristo, o Cordeiro que morreu na cruz. O Pai te aceita. Eu estou aqui essa manhã para dizer para você, você é aceito, independentemente do que tenha feito, ou do que esteja vivendo com a sua condição. O Pai te aceitará. E se necessário, deixa eu te falar uma coisa, o Pai nos ama tanto que nos disciplina. Mas a disciplina da graça não é o que tem se pregado aí, meu irmão. Deus vai te deixar sozinho no deserto, na chapada, vai pesar a mão, vai colocar doença, vai colocar necessidade. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, pastor, por que eu passo problema e necessidade? Justamente para você experimentar esse favor e essa graça. Justamente para você aceitar e crer que Ele quer fazer. Nós passamos muitas vezes porque eu seguro ali, eu quero fazer como Abraão e Sara fizeram, gerar Ismael. E aí é problema. Solta na mão do Senhor. Deus quer fazer. Essa é a primeira coisa. Segundo, achar graça significa eu fui aceito, eu sou aceito. Eu fui aceito, eu sou aceito e eu serei aceito. Ainda que o Pai tenha que nos disciplinar, a disciplina da graça é o seguinte, o Pai nunca pesa a mão sobre o filho. Nunca. Nunca. É como, por exemplo, aquele pai que ele precisa ir ao shopping com o filho, e ele fala para o filho, filho, vai tomar banho, deixa essa bola aí, vai tomar banho, que a gente precisa ir para o shopping. Eu vou me arrumar, o pai vai se arrumar. E aí, ele volta lá, está o filho jogando bola, mexendo com a bola, de filho, sai daí desse lugar, deixa essa bola, a gente precisa ir ao shopping, cumprir o propósito. Quando ele volta a terceira vez, o filho está lá ainda jogando a bola. Aí o pai, filho, eu não falei para você deixar essa bola, a gente precisa ir ao shopping. O pai vai em direção ao filho, o que ele faz? Ele não toca no filho, ele pega aquela bola e ele fura a bola. Essa é a disciplina da graça. Deus remove da sua e da minha vida tudo aquilo que nos tira debaixo do favor. O Senhor remove da sua vida tudo aquilo que te atrapalha a cumprir o propósito. Essa é a disciplina da graça. O Senhor nos corrige e não nos deixa permanecer no erro.
Não deixa aquilo que atrapalha a nossa vida nos afastar da presença. Isso é graça de Deus. Então, o que significa, pastor, achar graça? Primeira característica da vida de Noé. Estou falando de Noé, começando a falar de Noé. A primeira característica da vida dele, qual é? Ele achou graça diante do Senhor. O que significa achar graça diante do Senhor? Significa, número 1, aceitar que Deus faça. Deixa Deus fazer. Deus quer trabalhar para você. Isaías 64:4. Trabalha para aqueles que nele esperam. Isso precisa de fé. Segundo, achar graça significa crer que foi aceito por Deus. Pastor, o senhor não sabe a condição que eu estou. Você não sabe como é que eu estou hoje. Não sabe o que eu tenho que resolver. Não sabe como é que está o meu dia hoje. Sim, eu não sei realmente, mas Ele sabe. E Ele te aceita. Você é aceito. Você é aceito, independentemente do que tenha acontecido, ou como você se encontra. Ele te aceita. Ele te recebe. Ele é o pastor da 100ª ovelha. É o pastor que vai atrás da ovelha. Não sei se você já percebeu, essa parábola da 100ª ovelha não tem nada a ver com a ovelha. Fala pouco da ovelha, fala mais do pastor. É ele que deixa as ovelhas no aprisco, é ele que sai atrás da que se perdeu, é ele que encontra, é ele que coloca ela no colo, é ele é que traz. E a ovelha faz o quê? Ela só se deixa levar. Terceiro e último, o que significa achar graça diante do Senhor? Essa foi uma característica da vida de Noé. O que significa? Terceiro, achar graça significa crer que a presença de Deus é fonte de força e poder para você. É isso. Isso significa. Achar graça significa que a presença de Deus é a fonte de poder, de força. Porque Gênesis 6, de 5 a 8, é o texto base, o texto que a gente está meditando, diz o seguinte: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Querido, anda com Deus. Ande com Deus. Noé achou graça diante de Deus, ou seja, ele confiou que Deus trabalhava a seu favor. Confia, Deus trabalha a seu favor. Noé confiou que Deus lutava por ele. Segundo, Noé achou graça diante do Senhor, porque ele creu que o Senhor o aceitou, o aceitava incondicionalmente. Mas Noé também achou graça diante do Senhor, porque ele creu que a presença do Pai, a presença do Senhor, dava força, gerava poder. Dunamis, força, poder. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A cada manhã ele se colocava diante do Senhor. A cada manhã Noé colocava o seu coração diante do Senhor e recebia força, recebia poder, renovo, a presença do Senhor. Andar com Deus é o que dava cor ao dia de Noé. É o que dava sentido à vida de Noé. Noé andava com Deus. E eu quero dizer essa manhã, declarar: você anda com Deus. Você anda com Deus. Você é alguém que achou graça diante do Senhor. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor trabalhar. Noé significa descanso. O que eu vou falar aqui esses dias, o que eu vou colocar aqui, precisa de fé. Tem que ter fé. Sem fé não vai adiantar. Para mim e para você. Eu tenho minhas demandas, meus desafios de hoje. Preciso deixar Deus trabalhar. Preciso deixar Deus fazer. Amém? Aceita. Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Jesus disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não dará boas coisas ao que lhe pedir. Romanos 8, Paulo diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aleluia. Então creia, Deus quer trabalhar para você hoje. Segundo, creia, você já foi aceito ou aceita, você é aceito e amanhã o Senhor vai te aceitar. Porque o Cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele inaugurou esse caminho com sangue ao Pai. Antes a gente não tinha acesso, mas hoje, como filho, filha, você é herdeira. É só falar Pai. Lembra do filho pródigo, ele foi aceito. E terceiro, para a gente poder orar, 5 minutos. Achar graça significa que a presença de Deus é fonte de poder e força. Olha,
Você não precisa entrar na presença. Você já está na presença. Você vive na presença. Porque a presença de Deus está dentro de você, através do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aqueles que vivem pela graça prosperam, pois sabem que são aceitos, entregam a sua vida ao Senhor, confiando que Ele dará o suprimento e têm paz. Mas os que vivem pela lei, irmão, não são assim. Seu sentimento de aceitação baseia-se nas suas obras, virtudes, o que faz pensar que só podem chegar a Deus se estiver totalmente repreensível. O que está na minha vida? Qual a brecha que eu preciso fechar? Isso é lei. Não tem que ter alguma coisa para Deus me aceitar. Não. Tudo que temos e alcançamos nos é dado por Deus pela graça. Tudo que você tem, tudo que nós somos, nos é dado pela graça. Esse dia hoje a misericórdia se renovou. Aleluia. É dado pela graça. Frutos, vitória e até mesmo o reino nos é dado pela graça. Muitos não recebem porque não pedem ao Senhor e querem obter através do próprio esforço e merecimento. A primeira característica da vida de Noé foi essa. Ele achou graça diante do Senhor. Aleluia. 7h56. Irmão, hoje eu começo um desafio na minha vida. Não um desafio de orar, de ler a Bíblia. Isso eu faço sempre fiz em toda a minha vida, ministério. Mas o Senhor colocou algo no meu coração de pela manhã liberar uma palavra para o povo de Deus aqui do Maranhão e aqueles que ouviram. Então, primeira coisa, hoje eu comecei às 7h30 da manhã. Eu já estou avaliando aí esse horário. Se eu começo comecei às 7h30, se eu começo mais cedo, mas eu vou avisar você. Nós acabamos o jejum daí da restituição, não é? E o grupo está lá ainda. Se você quiser ficar no grupo, amém. Se não quiser, pode sair. Eu vou divulgar nas redes, vou divulgar lá também. Vou divulgar os pastores da videira, no grupo de pastores, no grupo da igreja aqui. Eu quero abençoar a sua vida. Você que não está aqui em São Luís, mas está aí no Maranhão, aí é nossa ovelha. Você, pastor que anda comigo, você, irmão, quero abençoar o seu dia a cada manhã, meia hora, no máximo 40 minutos, mas não quero chegar a isso. E quero orar com os irmãos, orar aqui pelos seus pedidos. Você pode escrever o seu pedido aqui, de oração e ministrar uma porção da palavra. Eu estou chamando essa live de pão do céu. Antes de você comer o pão natural, antes de você ir na padaria aí perto da sua casa comprar o pão quentinho, nós vamos comer o pão do céu. Nós vamos comer o pão do alto. Aleluia. O pão que nos alimenta, o pão que nos fortalece. E o pão de hoje foi: Noé achou graça diante do Senhor. Sempre no meio do caos, sempre quando tudo parece perdido, Deus levanta homens a quais Ele acha graça. E você é essa pessoa. Você é esse homem, é essa mulher. E o que significa achar graça? Significa aceitar que Deus faça. Deixa Deus fazer, independentemente do que você mereça. Não é por nós. Ele trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então aceita, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, confia. Solta. Tira a mão de cima desse problema. Só apresenta ele diante do Pai. Entendeu? Não fica reclamando, não fica falando do problema. Fale para o Pai. Fala para o Pai o problema. Entendeu? Fala para Ele que Ele vai mover, Ele vai trabalhar ao seu favor. Segunda coisa, você é aceito por Deus. Ele te aceita, já te aceitou, te aceita e vai te aceitar, porque é por causa do sangue, é por causa do Cordeiro. E a terceira coisa, querido, viva na presença, desfrute da presença. Noé andava com Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então amanhã eu vou estar aqui pela manhã novamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa live aqui eu vou deixar gravada no meu Instagram. Vou deixar gravada. Abençoou você? Então replica, produz. Envia para outra pessoa, envia para as pessoas aí da lista do seu Instagram. Amém? Envia para ele, para ela. E se abençoa a sua vida, compartilha depois, dá um testemunho. Aí isso nos encoraja. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas se não puder, Pai de amor, nessa manhã, onde a tua misericórdia se renova, eu quero colocar cada um que está ouvindo essa live, está ouvindo essa palavra, que vai ouvir essa palavra, que a tua palavra possa alcançar algum coração, porque ela não volta vazia.
Em nome de Jesus eu quero declarar que nós somos homens e mulheres que achamos graça diante do Senhor. Nós achamos graça. Nós somos nós somos os Noés. A palavra Noé significa descanso. Eu profetizo, eu declaro hoje que a graça do Senhor me achou, que a graça do Senhor me alcançou, que o favor do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o ministério, sobre os meus filhos, sobre a igreja, sobre as ovelhas. A favor do Senhor. O Senhor está trabalhando por nós. O Senhor está trabalhando por você nessa hora. Então você que está enfermo, você que está necessitado, você que precisa de provisão financeira, você que precisa de uma porta de emprego, de uma cura, de um restabelecimento do casamento, de um restabelecimento de um relacionamento, receba graça hoje, receba favor hoje, em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor. Ele trabalha por você. O Senhor trabalha, confia, entrega nessa manhã, em nome de Jesus. Eu repreendo toda acusação do diabo, porque você já foi aceito. Já foi aceito, independente da condição que você esteja agora. Hoje, o Senhor te aceita. Diga onde você está, o Senhor me aceita, porque não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver com a gente. Nós fomos aceitos há 2000 anos atrás, quando lá na cruz o Senhor Jesus disse: está consumado. Está consumado, está aceito. A oferta foi aceita. Você é aceito pelo Senhor, por isso Ele te abençoa. Por isso a graça do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Você é alguém que vive na presença. Ou você é alguém que anda com o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essa manhã, que essa terça-feira, esse dia, você vai experimentar o favor, a graça. Você vai experimentar o que significa ser aceito. Você vai experimentar a presença de Deus, que vai te dar força e poder, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ô irmão, esse dia vai ser diferente para você. Esse dia vai ser diferente para você. Eu sinto aqui no meu espírito. Tem uma percepção espiritual. Vou deixar uma palavra de conhecimento aqui para alguém que está aqui ou que vai ouvir e ver essa live. Você estava orando ao Senhor. Algo específico hoje, para hoje, terça-feira. Não é para amanhã, é para hoje. Uma demanda, você precisa resolver. Você precisa acontecer hoje. Você vai experimentar graça, você vai experimentar favor. Vai acontecer hoje. Para quem que eu estou falando aqui, ou vai ver, ouvir, vai testificar no seu espírito. É para hoje, terça-feira. Isso já foi liberado sobre a sua vida. Você vai viver esse dia, você vai ver, materializar isso na sua vida que você está pedindo. Não sei se é cura, emprego, relacionamento. É algo específico que você precisa resolver hoje. Tem que ser resolvido hoje. E vai ser liberado sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Depois que você vir essa live, se for com você, isso acontecer, testemunha aqui. Testemunha para mim, para eu ministrar aos irmãos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você tenha um dia abençoado. Estou vendo aqui o irmão Derek. Ô Derek, um abraço aí para você, servo de Deus. Amém? Quero estar junto aí com o irmão. Estou vendo aqui o pastor Célio, tantos outros irmãos. Aleluia. Você foi abençoado com essa live? Multiplica. Transmite para alguém. Envia para alguém que possa ser abençoado. Esse é o pão diário de hoje. Amém? Nós estamos encerrados. Que o Senhor abençoe o seu dia, sua terça-feira. E amanhã estamos de volta. Dependendo do horário, se eu começar às 7 ou 7h30, eu vou te avisar, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou pregar. Vou deixar aqui e, essa palavra vai alcançar alguém. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus abençoe o seu dia. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.